Boa tarde, galerinha dos segundos. Então, hoje a gente vai corrigir aquelas atividades da semana retrasada, né? Então, semana passada teve aquela mesa de debates, né? Temos as semanas do estudante, onde se tinha aquelas mesas redondas. Então, não deu para corrigir as atividades, mas essa semana eu vou corrigir as atividades da semana retrasada, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem pelo WhatsApp, lá no privado, no grupo, fiquem à vontade, tá certo, meu povo? Então vamos começar a nossa correção, né? Então a atividade valia de 0 a 10, como eu falei para vocês, e era referente à fisiologia humana, sistema circulatório e respiratório, né? E estavam nas páginas 147 a 162 do livro didático de vocês, tá certo, meu povo? Então, bora começar? Bora, né? Então, a primeira questão, qual era o objetivo do conteúdo? Compreender o que são os sistemas, tanto respiratório como circulatório, ou cardiorrespiratório, entender a fisiologia, né, de como eles funcionam, tanto o sistema circulatório e respiratório, e a observação da função integrada desses sistemas, eles juntos, funcionando, né? Como é que um contribui com o outro. Tá certo? Então esses eram os objetivos das aulas passadas, né? Na primeira questão ele falava o seguinte. Então vamos ver a primeira questão. Nas explicações em vídeo da aula passada, o professor Marcelo Soares falou como funcionava o sistema respiratório, que possui função principal, que é permitir a entrada do oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente a estrutura indicada no número 1, 2 e 3. Número 1 aqui, então no caso aqui, corresponde à traqueia, que é aquele tubo que eu falei para vocês que precisa de um movimento chamado movimento peristáltico para que o alimento desça, para que o ar passe, e perto dele tem a chamada epiglot. Eu até expliquei para vocês. O número 2 ainda continua sendo parte da traqueia, mas só que é onde ela se divide, que são chamados brônquios, que são as ramificações. Então aqui é os brônquios, né? Então, nessa divisão, os brônquios. E o terceiro, ele mostra esses saquinhos aqui, que estão na ponta, né? E ficam bem na ponta, que eu falei que eram os alvéolos. Certo, pessoal? Então a resposta correta era a letra E. Traqueia, que é o tubo, brônquios, que é essa divisão aqui menor, e alvéolos, que é o terceiro, certo? Então não era bronquíolos, então está errado. Também não poderia ser o pulmão, porque não está apontando o pulmão, e sim está apontando para os brônquios, tá certo? Tinha que olhar a imagem e ter essa percepção da imagem, tá ok? Então vamos para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Segunda questão. Deixa eu passar aqui na lousa. Segunda questão. Ele fala o seguinte. Faça uma pequena reflexão sobre as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta a importância de se respirar pelo nariz, de acordo com as nossas pesquisas em livros e slides disponibilizados. Letra A. Respirar pelo nariz é importante, pois nas cavidades nasais o ar é resfriado e filtrado. O ar, pessoal, ele pode ser resfriado e filtrado, mas precisa da mucosa, né, nasal, o muco nasal, para poder filtrar esse ar e ele entrar com menos micro-organismos para não contaminar os pulmões. Então essa daqui não estaria totalmente certa. Respirar pelo nariz é importante, pois quando respiramos pela boca, o ar não chega aos pulmões.
Respirei pela boca, chegou nos pulmões? Chega também, meu povo, então estaria errado, né? Respirar pelo nariz é importante, mas não é essencial, uma vez que a única função dessa estrutura é perceber cheiros. Não. Além de perceber cheiros, vai ter o filtro, né? Que passa pelos filtros naturais, que são os pelinhos do nariz, e chega nesse muco nasal, que faz a filtração. Então não seria essa alternativa. Respirar pelo nariz é importante para garantir o oxigênio seja captado pelas células, uma vez que nessa região ocorrem as trocas gasosas. Se a gente voltar para aquele slide anterior, as trocas gasosas, ou chamada hematose, que eu expliquei nos últimos vídeos, deixa eu voltar aqui, pessoal, ocorre aqui, nos alvéolos pulmonares, né? Então não seria nada disso. Então seria a alternativa E, né? Então deixa eu passar aqui. Respirar pelo nariz é importante, pois nas cavidades nasais o ar é filtrado pelo muco nasal, que faz aquele evitando a passagem de micro-organismos. Então seria a alternativa E. Tá certo, meu povo? Na terceira, agora ela trazia do sistema circulatório. O professor Marcelo Soares falou sobre o coração. Acho que eu esqueci um pedaço aqui, né, da questão. Apresenta 3 camadas da parede do órgão. Uma camada mais interna, uma mais externa e uma no meio. Qual se destaca ser formada pelo tecido muscular estriado. Então nós temos aqui o coração, então ele tem uma camada externa quando eu falo de fora. Interna, né, quando eu falo lá dentro, que passa até para não coagular o sangue, que eu até falei nessa parte. E outra no meio, né? A do meio eu até disse assim, olha pessoal, tem uma hora que fala assim, fulano teve um infarto no miocárdio, né? Que é uma ruptura dessa camada do meio e começa a sangrar. Então a do meio já seria miocárdio. Olha aqui. Não seria miométrico, mesocarpo, serosa ou mesotélio. A de dentro, a mais interna, é endo, certo? Então tudo que for endo é dentro. Então a mais interna, aquela que evita a coagulação sanguínea, é o chamado endocárdio. A do meio, eu até falei do infarto do miocárdio. E a de fora seria o epicárdio, né? Então, epicárdio seria a de fora. Então, a alternativa correta era a letra C, né? No caso ali pode estar invertida, né? Porque as questões, conforme o aluno vai abrindo, ele vai alternando as posições das respostas, tá certo? Então, não seria nem mucosa, nem endotélio, mesotélio, perixotélio, né? Então, eles inventaram nomes aí para confundir. É endocárdio, miocárdio e epicárdio, tá certo? Próxima questão. Aí, ao observar o sistema respiratório circulatório no organismo, a hematose, que é a troca gasosa, né, e é injetado oxigênio e retirado o gás carbônico, respiratório, no sistema respiratório circulatório, o organismo, após sofrer uma hematose é essa troca gasosa que eu falei, o sangue retorna ao coração, via as veias pulmonares. Ele chega por onde? No caso, pelo átrio esquerdo, porque ele está na posição direita e vai trocar para o átrio esquerdo, tá certo? Então é no átrio esquerdo. Então pegue aquele sistema, não sei se tem aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui, ó. No caso aqui, ele faz isso, né? Aí no átrio esquerdo ele faz, que é essa parte de cima aqui, essa troca da troca gasosa, tá certo? Vocês podem pegar outro corpo humano, né? Que eu não peguei direito, né? Então, no caso aí, o sangue arterial, sangue venoso, porque o sangue venoso ele entra pelo o direito, né? E sai pelo esquerdo.
Então vamos lá. Aí, é a última já? É, né? Ao assistir o vídeo fornecido pelo professor Marcelo Soares sobre o sistema cardiorrespiratório, em relação à pressão sanguínea, é maior em qual tipo de vaso sanguíneo? O que é que eu falei para vocês? A maior concentração de fluxo sanguíneo é a artéria. Depois vem as veias, para depois vir os microvasos, né? Os capilares, né? Então, no caso aí, seria as artérias. Ok, meu povo? Então, essa foi a correção da nossa aula de hoje, certo? Mas não acabou não, nós temos um segundo momento agora que a gente vai ver um novo conteúdo, que a gente vai falar do sistema imunológico, tá certo? Então, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar lá no privado, ou no grupo mesmo. Fiquem à vontade, tá certo, meus queridos? Então, um beijo, um abraço, não deixem de fazer as atividades e assistam o segundo vídeo, que é do conteúdo novo, tá certo? Então, obrigado, meu povo, e até uma próxima aula, certo? Um bom final de semana e vamos para o próximo vídeo.